Neste exercício, vamos considerar a relação de divisibilidade sobre o conjunto dos números naturais. Para facilitar nossa compreensão, vamos inicialmente escrever alguns exemplos de pares ordenados que pertencem a essa relação e, a partir deles, generalizar sobre as propriedades. Temos, então, que o conjunto que nós vamos trabalhar é o conjunto dos números naturais. Então, E é igual a com os números naturais. E a relação é a relação de divisibilidade, ou seja, um número natural divide outro número natural se existir uma constante k que multiplicada por x resulta em y, onde k também tem que ser um número natural. Então, assim, nós vemos que, se tomarmos, por exemplo, um número natural 5, 5 divide 5, pois existe, um k, que é o 1, que multiplicado por 5 resulta em 5. Então, significa que o par 5, 5 pertence à relação e isso nos indica que ela é reflexiva, ou seja, um número sempre divide ele mesmo. Agora, por outro lado, se nós tomarmos um número natural 3, nós sabemos que 3 divide 27, pois existe um número k, que é igual a 9, que multiplicado por 3 resulta em 27. Então, o 3 divide 27. Mas o 27 não divide o 3, porque não vai existir um número k que multiplicado por 27 que resulte em 3. Então, esse já é um contra-exemplo de que R não é simétrica. Para analisar a transitividade, vamos pegar dois exemplos. Por exemplo, se 2 divide 8, isso significa que existe um número k que multiplicado por 2 vai resultar em 8. Nós sabemos que k é igual a 4. Tomando agora 8 divide 16, pois existe um número k, vou colocar um K2, aqui um K1, para ficar diferente, porque não é o mesmo, um K2 que multiplicado por 8 resulta em 16, certo? Então, como a gente tem já uma expressão para esse número 8, nós podemos substituir o 8 por 2 vezes o K1. Então, vai ficar K2 que multiplica K1 vezes 2. Então, daí a gente percebe que na equação nós ficamos com 16 vezes 1k, posso associar a multiplicação de números naturais, vezes 2. E essa é a definição de que o número 2 divide o 16, ou seja, a propriedade ela é transitiva. Ela tem a propriedade transitiva. Para verificarmos se ela é antissimétrica, nós temos, se 2 divide y e y divide 2, isso só vai ser possível quando o y for igual a 2. Então, indicando que R é antissimétrica. Então, olhando para esses exemplos, nós já entendemos agora como podemos generalizar essas propriedades da divisibilidade sobre os números naturais. Então, vamos começar escrevendo que estamos trabalhando com o conjunto E dos números naturais e R é a nossa relação de divisibilidade, ou seja,
ela vai formar pares ordenados, que são números naturais, então tanto x quanto y tem que ser natural, que satisfaz a condição de que o y é um múltiplo de x, ou seja, x divide y sempre que existir esse k, que multiplicado por x resulta em y. Então, nós vimos que essa relação é reflexiva, né? Porque se nós temos um número natural, x, existe o k igual a 1, que multiplicado por x resulta em x. E isso, então, significa que x divide x e que o par xx pertence à relação. Então, a gente conclui que a relação é reflexiva. Por outro lado, se nós pegarmos x, dois números naturais, x e y, como x divide y, né, não implica que y divide x, nós temos, então, que R não é simétrica. E aqui nós poderíamos apresentar um contra-exemplo. Então, de fato, três divide 27, mas 27 não divide 3. Então, o par x e y pertenceria a R, mas o yx não. Então, ela não é simétrica. Mas ela é transitiva, como nós vimos com um exemplo. Então, se nós temos x divide y e y divide z, isso significa que o y é o produto de um K1 vezes x e o z é produto de um K2 vezes y. Então, substituindo, né, na relação, o y, nós vamos ter que z é igual a K2 vezes K1 vezes x. Então, como K2 vezes K1 são um produto de números naturais, isso resulta num número natural que multiplica x, ou seja, x divide z. Então, a relação R, ela é transitiva. E, por fim, nós vamos escrever que a relação R, ela é antissimétrica. Se o x divide y e y divide x, isso só vai ser possível se o y for igual a x, né? Porque definição, se o x divide y, significa que o y é igual a um K1 vezes x. E se o y divide x, significa que o x é igual a um K2 vezes o y. Então, como nós fizemos, né, na demonstração da propriedade anterior, nós podemos substituir aqui o x pela expressão K2 vezes y. Então, vai ficar y é igual a K1, que multiplica K2 vezes y. Associando ali os dois valores de K, K1 vezes K2, isso é um número natural K, que multiplica o y. Para que essa igualdade seja verdadeira, isso só vai acontecer se o k for igual a 1. Então, se o k for igual a 1, o K1, que é o K1 vezes o K2 igual a 1, significa que o K1 tem que ser 1 e o
K2 também tem que ser 1. Então, esses valores aqui vão ser 1 e vai nos dar que o x é igual a y. Logo, R é uma relação antissimétrica.